tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal. Aproveite o conteúdo que está disponível aí para você, para melhorar o seu conhecimento, para facilitar o seu dia a dia. Hoje eu quero conversar com você de uma norma que é importante, como todas as outras, mas a gente não dá muita atenção para ela. Parece algo meio óbvio, mas a gente precisa, de repente, olhar para ela também. É onde é a norma que fala um pouquinho sobre edificações. Então vamos dar uma olhada para isso, ver o que essa norma tem para trazer para a gente, para contribuir na nossa gestão, no nosso gerenciamento dos riscos ocupacionais, o que ela traz como legislação com referente às edificações. Então vamos dar uma olhada para ela, é uma norma curtinha, né? Mas muito relevante, muito importante para o dia a dia. Então fica no vídeo, aproveita o conteúdo que, que eu tenho certeza que vai agregar para você e que vai fazer toda a diferença. E se você não me conhece, eu sou Gustavo Vang, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistemas de gestão integrado, com foco na qualidade, no meio ambiente e na saúde e segurança do trabalho. Meu propósito com esse canal é te ajudar, facilitar o seu dia a dia, na parte de gerenciamento, de riscos ocupacionais, na parte de qualidade, de meio ambiente, enfim, garantir que você tenha aí uma gestão eficaz com foco na eficiência. Então aproveita o conteúdo para que você possa melhorar o seu conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Vamos falar de edificações. O que a NR8 tem a trazer para a gente, né? Nós conversamos muito e isso é muito importante também, né? Fazer discussões sobre outras normas com mais enfoque, por exemplo, a NR33, que entrou em vigor recentemente, a NR35, que fala de trabalho em altura, a NR12, para quem aí atua, para quem trabalha na área da metalúrgica com equipamentos, não só da metalúrgica, né, mas na metalúrgica a gente tem muito emprego de máquinas e equipamentos, né, de equipamentos e ferramentas. Então, existem normas muito relevantes e que precisam ser discutidas, aprofundadas e bem analisadas para que você possa ter uma gestão aí de segurança do trabalho de uma maneira eficaz, né? Mas nós não podemos esquecer das outras NRs, por exemplo, a NR8 que fala de edificações. E falando nela, vamos aproveitar e fazer uma leitura dela, entender o que ela traz para a gente, né? Então, é uma norma que ela foi primeiramente aí estabelecida em 83, teve as suas revisões e a última revisão dela foi em julho de 2022. Ela basicamente vai falar de um objetivo, campo de aplicação e os requisitos de saúde e segurança do trabalho. Né? Uma norma bem simples, mas como eu falei, tem os seus toques de profundidade. O que ela vai olhar? Qual que é o objetivo dessa norma? Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês. Toda vez que você criar um procedimento, e eu estou pegando o exemplo da NR8 hoje, que está meio, né, dentro dos padrões aí que a gente normalmente vê de procedimentos e instruções dentro das organizações, é importantíssimo você tratar e você colocar nos seus procedimentos, fazendo um parênteses aqui, objetivo e campo de aplicação. Por que eu estou escrevendo esse procedimento? Por que eu estou escrevendo esta instrução de trabalho? Qual é o objetivo? O que eu quero com essa instrução? O que eu quero com este procedimento, né? E onde que ele se aplica? Ele se aplica na empresa toda, se aplica numa determinada área. Por quê que eu estou reforçando isso, estou trazendo isso para edificações, para esse vídeo de hoje? Porque fatalmente você vai criar procedimentos. E muitas das vezes, muitas das vezes não, uma boa prática na segurança do trabalho e na gestão é você transmitir esse conhecimento, esse procedimento para os trabalhadores. Vou transmitir isso para todos os trabalhadores? Não necessariamente. Aquilo que for de conceito geral, você vai transmitir para todo mundo. Aquilo que for específico, você vai conversar só com aquela área, só com aquele grupo de profissionais. Então é muito importante que você tenha isso claramente definido, né? Porque senão você vai acabar passando informações desnecessárias para outros colaboradores.
Então, na hora de você criar esse procedimento, na hora de você criar essa instrução, pense nisso, olhe para isso, para que o seu procedimento e sua instrução faça mais sentido para as pessoas. Isso é só um parênteses, só uma dica extra do que a gente convive aqui no canal, que é importante reforçar. E aí eu estou aproveitando aí o desenrolar desta NR para a gente falar disso. Então, fechando parênteses, então, o que ela traz para a gente? Primeiro, o objetivo dela estabelece requisitos que devem ser atendidos nas edificações para garantir a segurança e o conforto dos trabalhadores. Então já ela está sendo clara para mim. Olha, eu vou olhar para as edificações e dentro das edificações eu vou aplicar requisitos, vou aplicar maneiras, vou atender esses requisitos, vou trazer esses requisitos dentro dessa norma para que as empresas tenham, no mínimo, um conforto e um ambiente seguro e saudável, né? Aonde que eu vou aplicar? Qual que é o campo de aplicação disso? São medidas de prevenção estabelecidas nessa norma que se aplicam às edificações onde são desenvolvidas as atividades laborais. Então, aonde eu não tenho atividade laboral, eu não preciso aplicar essa norma. É isso que ela está dizendo. Você vai falar, Gustavo, isso é meio que redundante, né? Eu tenho atividade laboral na empresa toda. Então, você vai aplicar na empresa toda, né? Eu tenho atividade acontecendo no almoxarifado, no depósito de químicos, no depósito de explosivos, eu tenho na área produtiva propriamente dita e tenho na área administrativa também. Então eu vou aplicar esta norma, esta NR, dentro dessas áreas também. Não é porque lá na área administrativa, que é um trabalho que tem riscos diferenciados, né? Não envolve tantos riscos químicos, biológicos, físicos, mas eu tenho uma preocupação muito grande, por exemplo, com riscos de acidente e riscos ergonômicos. Os riscos ergonômicos afastam muitas pessoas, a gente sabe disso, o movimento, uma mesa que está mal posicionada, enfim, todas essas questões de ergonomia. Então você tem que sim aplicar essas questões de edificações. Requisitos de saúde e segurança. Então, basicamente, o que ela vai fazer? Os locais de trabalho devem ter altura do piso ao teto do pé direito de acordo com o Código de Obras, ou posturas municipais, atendendo o previsto em normas técnicas, oficiais e as condições de segurança, conforto e salubridade estabelecido pelas normas regulamentadoras. Então, ela está dizendo aqui logo de cara que eu tenho que olhar para o ambiente e entender que esse ambiente tem que ser algo que vai trazer conforto e atender os requisitos de obras da empresa. Piso, circulação. Locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação. Abertura de pisos nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda. Os pisos e as escadas fixas e as rampas devem ser projetadas e construídas e mantidas em condições de suportar cargas permanentes, móveis e que se destinam de acordo com as normas técnicas oficiais. As escadas, rampas e corredores e passagens locais de trabalho, onde houver riscos de escorregagem, devem ser empregados materiais ou sistemas antiterrapantes. Veja só que importante, né? Aqui ela já está reforçando para a gente que o ambiente de trabalho, com foco na circulação, que é o que trata esse item, ele tem que estar em condições mínimas de execução de atividade. Então, aquele piso que tem buraco, aquele piso que não está conservado, aquela rampa que você tem um risco de queda, você tem que fazer e criar meios que isso não aconteça. Então, olha só a importância da NR8. Você olhar para o ambiente de trabalho e identificar os pontos de risco e você adequar esses pontos de riscos para o ambiente. Então, só reforçando a importância da NR. Depois da circulação, a gente falou dos pisos e escadas fixas com a parte de escorregadio, né? Depois ele vai falar aí, os andares acima do solo devem dispor de proteção contra quedas de pessoas ou objetos, de acordo com a legislação municipal e as normas técnicas oficiais atendidas às condições de segurança e conforto. As partes externas, bem como todas as que separam as unidades autônomas de uma edificação, ainda que não compõem sua estrutura, devem obrigatoriamente observar as normas técnicas relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico,
isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, quando aplicável, impermeabilizados e protegidos contra a umidade. As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar a proteção contra chuvas e as edificações dos locais de trabalho devem ser projetadas e construídas conforme necessidade do ambiente, de modo a evitar a insolação excessiva ou a falta de insolação. Então, a norma bem curtinha, como eu falei para vocês, mas muito importante, porque nós estamos falando dos prédios que nós estamos executando as atividades. Minimamente, ela te traz alguns olhares que muitas vezes passam desapercebidos, né? Por exemplo, como pisos e paredes devem ser impermeabilizados. Lógico, quando aplicável, né? Então, se eu tô num ambiente que requer essa impermeabilização, eu tenho que fazer, né? Ah, mas Gustavo, isso já está lá no Código Civil de Construção do município. Ótimo! Você já tem claro isso e você tem que aplicar isso dentro da sua organização. O que eu quero reforçar com essa NR8 é que ela tem o olhar deste ambiente de trabalho mínimo que a gente tem que aplicar dentro da empresa. Você, como eu falei durante o vídeo e reforçando aqui, olhar para as questões de piso, de edificação, de rampa. Você tem inúmeras normas. NR18 fala de rampa, NR12 fala de escada marinheiro, enfim, NR21 fala de trabalho em céu aberto. Então a NR8 vem embasar todas elas dizendo, olha, você tem que olhar para a sua edificação e atender às normas que se competem a esse ambiente. Parece meio óbvio, mas é importante a gente sempre reforçar, porque o ambiente de trabalho é uma medida de controle. Como assim? Lembrem-se, a gente tem a fonte geradora daquele risco, daquele perigo dentro do ambiente de trabalho. E existem 3 maneiras de você adotar medidas de controle: na fonte, no meio e no trabalhador. Qual é o ideal? Qual é o primeiro passo? A gente olhar para a fonte. Se eu não consigo eliminar a fonte geradora do risco, eu vou olhar para o ambiente. E aí está a NR8, trazendo para a gente o básico para que você possa adotar medidas de controle para criar e para determinar um ambiente seguro e saudável para a execução das atividades. Então, segundo passo, olhe para o ambiente. E por fim, lógico, você olhar para o colaborador, proteger o colaborador. Mas isso a gente tem que deixar em segundo plano, sempre reforçando. A proteção no trabalhador deve ser temporário e deve ser o último recurso que a gente vai utilizar. É isso que eu queria passar para vocês hoje, esclarecer um pouquinho dessa NR, que parece meio simples, mas extremamente importante dentro do gerenciamento da gestão da segurança do trabalho. Como eu falei, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você não é inscrito, está passando por aqui, se inscreva no canal, porque tudo isso fomenta, tudo isso faz com que a gente discuta sobre temas voltados para a segurança do trabalho, para qualidade, para meio ambiente e todo mundo tem a ganhar. O seu comentário é muito importante, seu like é muito importante, sua inscrição também é muito importante. Aproveite aí, na descrição tem vários links para que você possa conhecer as minhas redes sociais e também cursos para você aprimorar o seu conhecimento e se aperfeiçoar profissionalmente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.